Ele é que tirou a dor. E aí o Senhor disse, olha para esse, olha para aquele outro, eles estão bem pior do que você. E eles estão lutando para vencer. Então, daquele momento em diante, eu comecei a ganhar força novamente. Eu pedi perdão ali ao Senhor e disse, Senhor, me perdoa, né? Porque tu me conservaste a vida e eu ainda estou sendo ingrato por ter pedido a morte. Pois bem, meus irmãos, dali em diante eu comecei a ver o grande trabalhar de Deus. Tudo que nos acontece, irmãos, tem a permissão de Deus para, às vezes, para nosso próprio bem-estar, talvez para as nossas dificuldades, mas quando Deus tem um trabalhar na nossa vida, nós não temos como fugir. E eu, daquele dia em diante, daquela hora em diante, eu pude ver também em uma grande união da minha família. Começou com a minha esposa, a irmã Madalena, que deve estar nos ouvindo. Eu, nesse momento, eu mando um grande beijo para você. Também para minhas filhas, Andressa, Patrícia, o irmão Edilson, né, o pai da Júlia, a Julinha, e também o irmão Renan, que depois, um ano depois, aliás, está perto de fazer um ano que ele se casou, e justamente foi nos dias que eu estava hospitalizado. Então a família nossa minha família mostrou ali, em Presidente Prudente, uma união extraordinária. Bem, claro que eu vou ainda citar alguns nomes de alguns irmãos aqui que nos ajudaram e que nós devemos ser gratos a Deus. Por isso eu fiz questão de ler esses versículos, porque o Senhor, um dia nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai perguntar para nós, como é que eu estive nu ou estive doente que me visitaste? Foi através de uma visita dos irmãos. Meus queridos irmãos, e a partir daquele momento ali, eu comecei a buscar uma reação no Senhor. Naquele dia já começou também o estado de infecção muito forte, porque a cirurgia foi feita às pressas, era um derramamento de sangue muito grande. Haja visto que eu tomei só naquela noite 7 bolsas de sangue, porque eu tinha perdido sangue demais. No acidente eu fui dado como morto, mas lá no hospital Deus me deu vida. Veja só, meus queridos, e quando no terceiro dia eu já estava num quarto separado, num quarto para o estado de infecção que eu estava, um isolamento, já não podia mais estar nos outros quartos, pois a minha perna começou a soltar sangue, água, aquele mau cheiro de uma infecção muito forte, acometida talvez da própria batida, da sujeira da máquina, ou talvez, quem sabe, uma infecção hospitalar. E aí começou uma grande luta dos médicos para poder nos trazer ali uma cura através do antibiótico. E aí eles fizeram o exame chamado cultura, que é um exame que traz que tipo de bactéria eu teria pegado ali no hospital, estaria em mim. Mas naqueles dias, por exemplo, 4, 5 dias depois, a minha perna já estava avermelhada e começou a enroxear, porque estava entrando no estado de decomposição. Mas Deus é grande. Isso é para que você saiba que Deus pode operar na sua vida da maneira em que você estiver. Pois bem, e ali, naquelas condições que eu estava, o mau cheiro tomava conta daquele quarto. E eu depois já passando alguns dias, para quase 10 dias, eu já não me alimentava mais, porque o mau cheiro tomava conta daquele quarto, e eu via que a minha perna estava apodrecendo. E nada podia fazer. Mas momentos que Deus opera, e nós, às vezes, não damos conta da grande operação de Deus na nossa vida. E aí o doutor me levou para a sala de cirurgia para poder rever aquela cirurgia, abrir, para que vocês tenham ideia da dimensão do estado que já estava. Ele abriu a cirurgia sem anestesia e eu não senti nada. Quer dizer que estava praticamente perdida a minha perna, e eles já estavam fazendo reunião para ver se precisava qual seria melhor, amputar a perna ou esperar mais um pouquinho. Mas aí Deus já estava trabalhando no coração daqueles médicos, que muitos se dedicaram para este caso. E
não só a amputação da perna, mas principalmente também a minha vida, porque eu já estava correndo o risco de uma infecção generalizada. Então era um caso de extrema expectativa por parte dos médicos. Mas Deus abençoou que ali em Prudente tem pessoas, médicos muito dedicados na sua profissão como médico, e correu atrás. E há quem diga até, irmãos, que o SUS é um descaso do governo, mas nem sempre é assim. A gente precisa também de elogiar quando tem que ser elogiado. O tratamento foi muito bom e nesse período ele descobriu também esse exame que eles fizeram, a bactéria. Aí comecei a tomar antibiótico, comecei a ficar melhor e depois ali de uns 25 dias mais ou menos foi quando colocaram aquela ferragem na minha perna chamada parabólica. E aí começou a grande luta. O médico chegou e colocou em mim e disse assim: olha, esses ferros só vai sair da tua perna daqui a 1 ano. Pela sua idade, sua recuperação. E eu creio que se sair com 1 ano você está muito bem. Mas eu dizia no meu coração, Deus é maior. Eu confiava em Deus e tinha aquela convicção. Enquanto isso, os irmãos aqui em Três Lagoas, todos os irmãos, independente de igrejas, eu sabia que estavam orando em meu favor, tinha campanha de oração em meu favor, e eu podia ver a melhor acontecer naqueles dias. E assim, meus irmãos, a coisa foi começando a entrar no eixo novamente, e ali a irmã Madalena, no sacrifício, minhas filhas, o irmão Edilson estava desempregado, também ali muito nos ajudou, né? E todos estiveram ali, o irmão Renan, para nos dar aquela força que precisávamos. E Deus foi abençoando, e com 42 dias de hospital, eu tive alta do hospital. Veja, mas durante esse tempo, irmãos, teve ajuda financeira dos irmãos. Eu não sei se eu sou capaz, no meu estado emocional, de dizer tudo que eles fizeram por mim. Tem irmão que eu sei que não gostaria nem que eu dissesse o seu nome aqui no ar, mas eu vou dizer. Porque foram pessoas que, como esses que eu li aqui, a respeito desta palavra, quando estive enfermo, me visitaram. E o Senhor, no grande dia do Senhor, Ele vai estar dizendo estas palavras de conforto para aqueles que foram justificados no sangue do Senhor. Dentre eles, eu quero começar pelo pastor Juarez. Pastor Juarez, que esteve lá em Presidente Prudente, num dia em que menos esperava a sua presença ali, ele chegou e me visitou, porque como pastor ele tem a credencial de pastor, é fácil entrar no hospital em qualquer instância, em qualquer horário. Ele ali levou uma oração e no momento em que eu fiquei muito grato a Deus pela ajuda também, pastor, que o Senhor nos deu, além da ajuda espiritual e a financeira. Isso está registrado diante de Deus. Em Presidente Prudente tivemos da Igreja Assembleia de Deus lá muitos irmãos que nos ajudaram financeiramente. Que lá, é claro, não adianta eu dizer o nome que os irmãos não vão conhecer, mas está também na memória diante de Deus, sem contar carros, veículos que eles colocaram à nossa disposição. E eu vejo, irmãos, que além de, meus queridos ouvintes, além do bem material que eu recebi ali, maior foi o espiritual, que os irmãos oraram, jejuaram, fizeram campanhas de oração, que eu sei que muitos fizeram. Na pessoa do pastor Orley de Araújo, ele também me ajudou muito financeiramente. Eu vou dizer alguns nomes, porque eu não quero tomar todo o tempo aqui, mas os nomes que os irmãos que me ajudaram, eu tenho, isso eu estou dizendo financeiramente, porque espiritualmente todos me ajudaram.